dance through the highways and on we'll go. Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Hoje esse vídeo aqui é para falar sobre mais um vídeo da hashtag analisando os editais, tá? Então hoje eu vou falar aqui sobre o edital da SpaceX. Você que está preparado para fazer essa prova, está estudando para fazer essa prova, vem comigo, tá? Pega aí um lápis, um papel, uma caneta, qualquer coisa, para anotar as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, fica ligadinho aí, hein? Meu povo querido, meu povo concurseiro, meu povo que quer saber como estudar geografia para a prova da SpaceX. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês vão estudar para uma prova, estude com antecedência, cria lá, né, o seu cronograma de estudos, né? Tenha uma rotina de estudos, porque isso é muito importante. A prova da SpaceX é uma prova bem mais longa que a prova da ESA, é uma prova bem mais específica, né? A gente tem aí todo um aparato em termos de conceitos geográficos que a SpaceX pede que outras provas não pedem, tá? Então, por favor, façam, né, uma rotina de estudos, estudem teoria, né? Façam exercício. Se eu tenho que dar uma dica aqui, qual é a dica, gente? Quando vocês tiverem que estudar a geografia, ela muda o linguajar geográfico dependendo de autor para autor. Então, dá uma olhadinha na bibliografia recomendada lá do edital, né? Eu, por exemplo, eu sei que o edital da SpaceX, a principal base, né, de bibliografia é o Demetrio Magnoli, tá? Então, por exemplo, eu tenho os livros do Demetrio Magnoli e eu comprei no sebo por R$ 15, tá? Então, assim, eu já percebi que quase todos os textos que abarcam a prova da SpaceX, que estão dentro da prova da SpaceX, são textos do Magnoli. Então, quando você estuda pela bibliografia recomendada do concurso, é muito mais fácil, porque você provavelmente, né, vai ter visto aquele texto dentro do livro, ou mesmo muitos dos conceitos utilizados que nem todos os autores utilizam. Então, vai lá, gente. Se você falar assim, professora, não tem como eu comprar um livro do Demetrio, o que eu vou fazer? Bem, em PDF tem na internet, gente, é muito fácil, o do Stalker Desene. Eu falei certo? Acho que sim. Stalker Desene. E eu também acho ótimo, né? Todos os conceitos que ele utiliza. Gosto muito dos livros dele, tá? Então aí já tem uma dica para vocês em termos de estudar teoria. Mas vamos falar de edital, que é isso que a gente está querendo. Vamos ser objetivos, tá? Bem, não fiz por ordem de importância, tá? Eu fui fazendo as provas, então eu fui anotando aqui, ó, na minha agenda. Então, assim, você fala, professora, não tá na ordem do edital, não tá na ordem do edital, não tá em ordem de importância, eu só fui pegando e anotando. Bem, vamos lá, gente, vamos lá, porque eu tenho medo que esse vídeo fique gigantesco. E se ficar muito grande, eu vou dividir isso em algumas partes, tá bom? Pra também vocês não enjoarem da minha cara, ficar aqui 40 minutos falando uma coisa só, tá ok? Bem, vamos lá. Urbanização. Gente, urbanização, sinceramente, é uma questão, é uma temática que vocês têm que estudar para todas as provas. É uma questão muito importante dentro da geografia. É uma temática muito pedida no vestibular, muito pedida nas provas militares. Colégio Naval adora, por exemplo, urbanização, e a SpaceX também não é diferente. O que vocês precisam saber de urbanização? O que é cidade? Então aí vocês têm que ter na mente o que é cidade, né? Como se forma a cidade, mas, gente, tem que pensar o seguinte: cidade não é uma coisa exclusiva das áreas urbanas, porque também existem cidades rurais. Então, vem aí quais são as diferenças entre as cidades urbanas e as cidades rurais. Vocês precisam saber dos conceitos, né? Então, aí a gente tem megacidade, cidade global, metrópole, o que é uma metrópole regional, o que é uma metrópole nacional, região metropolitana, o que é hierarquia urbana. E aí vocês podem fazer uma diferenciação entre hierarquia urbana clássica e hierarquia urbana moderna, né? O conceito de urbanização no Brasil, tá? Caiu já uma questão falando sobre isso, então é importante vocês perceberem isso. Outra coisa, falar sobre urbanização, demografia e migração, quais são as relações que existem entre essas temáticas, tá? Por quê? A SpaceX, ela peca um pouco pelo fato de ser
comprida, né? Complexa. Ela gosta de coisas interdisciplinar. Então, aí vocês precisam saber interrelacionar conceitos, tá ok? Então, vamos lá. Vocês precisam saber a diferença da urbanização que aconteceu nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos, tá? Para os países desenvolvidos, foca, gente, em Estados Unidos e Europa. Professora, você quase pegou o mundo inteiro, né, de país desenvolvido, mas tudo bem. E países subdesenvolvidos, América Latina e África, tá? Professora, você quase pegou tudo também de países subdesenvolvidos. Gente, mas tem que saber a diferença, tá, ok? Mas a América Latina tem visto que tem sido crescente, né, nessa questão. Vamos lá. Outra coisa é vocês pensarem também como a cidade se organiza, né? Como a população se organiza na cidade. E aí você tem que pensar sobre alguns problemas ou consequências advindo da urbanização, como, por exemplo, as favelas, desmetropolização, as construções de áreas periféricas. Também fazer uma análise da hipertrofia que tem acontecido no setor terciário, né? Proporcionado por esse inchaço urbano, por essa concentração das pessoas nas cidades, nas áreas urbanas, então também é bem importante, tá ok? E eu vi uma questão relacionando a urbanização com o desmatamento. Então a gente tem que pensar o seguinte, que o desmatamento, ele foi consequência direta, ele foi resultado direto, né, da urbanização, principalmente na região sudeste. Então a gente vê aí grande desmatamento da Mata Atlântica devido à urbanização e também, por exemplo, do Cerrado, né, ali com a construção de Brasília, essa urbanização acelerada que aconteceu a partir da década de 60, ela também vai ser essencial para aumentar o desmatamento dessas áreas, tá? Então fica aí a dica de urbanização. Gente, em termos específicos de países, né, eu vou falar da União Europeia, tudo bem que a União Europeia ela não é um país, é um bloco econômico, mas vamos falar agora da sequência, então, de países, de conjunto de países. A União Europeia, ela cai bastante, tá? Mas, assim, em termos de geografia física, não vejo que seja uma temática que será recorrente. Geografia física foi tema da prova de 2002 e 2001, então a gente tem bastante tempo que não cai mais essas questões de geografia física, mas quando a gente pensa em União Europeia, a gente tem que pensar, então, em economia e política, né, com esses últimos acontecimentos, com esse processo de provável desglobalização que tem acontecido, a União Europeia ela é um personagem importante dentro desse contexto, dentro desse cenário internacional. Então, vale a pena estudar a União Europeia, como é a sua economia, como está caracterizado as políticas econômicas, políticas migratórias, né, políticas de crescimento, quais são as principais diferenças que existem entre os países, né? A gente tem visto aí um protagonismo da Alemanha em contraposição da França, né? Questões de problemas econômicos que têm acontecido em alguns países, né? Aqueles países PIGs, né? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, como tem acontecido, como tem desenrolado esse processo de desintegração que tem acontecido na União Europeia, falar aí do Brexit. Então, gente, tudo isso é muito importante, vocês precisam focar, tá ok? Então, aí temos um prato cheio. Bem, escrevi aqui, economia, então a gente pensar também em imigração, e aí a gente tem que também ver como tem sido as políticas migratórias, como tem sido o recebimento de imigrantes na Europa, como isso tem desencadeado uma série de problemas, uma crise humanitária. Isso também é importante, como os países têm lidado com essa chegada dos imigrantes. E aí a gente tem a questão do Spa-Cheng e outros países que têm construído muros, estão fazendo políticas migratórias bem mais severas, então também é uma coisa para focar. Essa questão da migração, ela tem ficado muito em moda, né? Ela está bastante em moda, e aí eu acho que também é uma questão que pode ser bastante recorrente, principalmente para os próximos anos, ok? E aí também outra coisa é falar sobre a população europeia, né, como tem sido o desenvolvimento, como foi a transição demográfica da Europa, como tem sido as características da população, né, essa população que tem se caracterizado por ser uma população de idosos, como tem sido o envelhecimento e quais são os desafios, né, que a Europa ela vai enfrentar. Outra coisa que também já caiu teve uma questão falando sobre o terrorismo, a questão do terrorismo na Europa e essa relação com a população islâmica, em que a população islâmica ela é recebida na Europa, como tem sido as políticas, né,
para evitar entrar migrantes, principalmente migrantes islâmicos, e a gente perceber essa relação. Por exemplo, ali na França a gente tem uma parcela muito grande de população islâmica, né? Então, como é que a França, ela se relaciona com essa população, tá? E aí, outra coisa muito importante, gente, que eu acho que é a primeira coisa que vocês têm que pensar é qual foi o cenário ideal que possibilitou a formação da União Europeia, quais foram os tratados que geraram a União Europeia e quais foram os tratados que vieram em consequência dessa união, tá? Quais são os países que não são aceitos, quais os países que são integrantes, tá? Então, tudo isso aí, gente, tem que estudar, então, em termos de União Europeia. Específico de países, gente, já caíram questões, falamos da França, foi uma questão de 98, Reino Unido em 95, e caiu uma questão sobre a Rússia no passado e a sua influência na Ásia, principalmente a partir da comunidade dos Estados Independentes. Ou seja, gente, porque quando eu comecei a falar para vocês que eu ia dialogar aqui nesse vídeo sobre países e eu falei sobre a União Europeia? Porque vocês puderam perceber que falar de países específicos não é muito comum na SpaceX, né? Então aí a gente teve uma questão de 95, de 98, ó, muito tempo atrás, e ano passado, né, caiu uma questão da Rússia. Mas assim, eu também acho que essa questão da Rússia, ela caiu porque a Rússia tem sido um importante agente internacional, na geopolítica internacional, principalmente no seu papel na guerra da Síria, no seu papel nas eleições norte-americanas, né, o apoio da Rússia à Coreia do Norte, né, então aí a gente tem, eu acho que ele apareceu assim do nada nessa prova por causa disso, tá? Mas eu ainda acho que não é comum vocês estudarem países específicos. Então, quando vocês forem estudar Europa, estudem a Europa como um todo, tá ok? Bem, falando de países ainda, China, então a gente tem aí a questão da China. A China cai bastante na prova da SpaceX. A SpaceX gosta de falar também do povo chinês, como é a população chinesa, como tem sido a transição da política de natalidade chinesa, né, e da política do filho único, e essa mudança que aconteceu principalmente ali em 2016. Então, vale a pena a gente pensar nisso. A população, então, caiu nos últimos anos, então é importante vocês focarem. Sobre território e clima, é uma coisa recorrente, tá? Caiu uma questão em 2001 e 2002, ou seja, foi a última vez que caiu uma questão falando sobre geografia física da China. Então, quando vocês tiverem que estudar a China, foquem em população, foquem, com certeza, foquem em participação da economia chinesa na economia internacional, como tem sido a relação dos chineses, né, com as outras economias, principalmente com a economia da África e da América Latina, tá, gente? Isso é importantíssimo, tem sido falado o tempo inteiro, né, sobre esse crescimento estrondoso da China no cenário internacional, na economia, essa participação da China nos PIB dos outros países, as integrações que têm acontecido da China com outros grupos de países, por exemplo, com os BRICS, né? Então é importante. Outra coisa, gente, que cai é a África. E aí, quando a gente pensa na África, a gente tem que pensar em população e industrialização. E toda vez que vocês forem pensar em estudar algum país ou um grupo de países, foquem em como foi a industrialização / urbanização e a população. Bem, basicamente é isso. É o que a SpaceX ela quer que você saiba. Porque geografia física, gente, tem um tempão, ó, que eu não vejo sendo recorrente nas questões da SpaceX específica. Em 2002 caiu uma questão sobre diferenças regionais e culturais que acontecem no território da África, do continente inteiro. Então, gente, sinceramente, eu achei muito difícil, né? Por quê? Você teria que saber países específicos. E a África, sinceramente, gente, eu quero que, assim como a União Europeia, eu quero que vocês aprendam a África como um todo, tá? Lembrando que a África ela é um continente, existem diferenças regionais. O norte da África ela é muito diferente, por exemplo, da África subsaariana. Então, existem diferenças regionais, diferenças culturais, diferenças religiosas que acontecem nessas duas parcelas desse continente. Então, vocês precisam entender isso. Mas, quando vocês forem focar, foquem principalmente na população como um todo. Mas eu tenho visto que tem sido muito recorrente falar sobre a África subsaariana, tá?
é assim, chamada de África Negra. Sinceramente, gente, eu acho que esse é um tipo de conceito que não é mais utilizado, né? Porque tem um caráter aí preconceituoso, um caráter negativo. Já teve uma questão da SpaceX falando sobre a África branca, né? Essa questão ela caiu em 97, então vocês podem perceber aí que faz bastante tempo. Eu não acho que vai haver essa diferenciação mais, mas quando vocês forem estudar a África, estudam como um todo, só que deem os destaques devidos para alguns fenômenos, né? Essas diferenças, principalmente em questão de religião, né? Que muda, né? Então também é uma questão cultural barra histórica. E outra coisa que nunca caiu, mas eu acho que pode ser uma coisa que vai crescer bastante, né? Pelo menos para o próximo ano ou para os próximos anos, é a gente pensar os conflitos, né? E a relação que existe com o Oriente Médio. A gente vê ali, então, no norte da África, foi que começou a Primavera Árabe. Então, a Primavera Árabe, ela tem um resultado muito latente nos dias atuais, que é o conflito na Síria. Quando vocês forem estudar, deem um destaque para a Primavera Árabe dentro da África, tá? Porque muitas vezes as pessoas dão esse destaque para dentro do Oriente Médio, tá? Então, aí a gente poder entender como foi que aconteceu esse movimento, quais foram as consequências e os resultados. Porque um dos primeiros países, né, a derrubarem seus ditadores foi o Egito. E a Primavera Árabe acabou trazendo um cenário ainda mais caótico para o Egito. Sobre Estados Unidos, basicamente, a gente tem que dizer que os Estados Unidos ele é o país hegemônico do mundo, ele é o país que domina, né, tanto a economia, quanto a cultura, quanto em termos políticos. Só que o que acontece? É importante para vocês focarem, então, em termos de Estados Unidos, como é dado a hegemonia norte-americana nos outros países, quais são as consequências, né, de ações feitas nos Estados Unidos para outros países, principalmente em questões, por exemplo, de blocos econômicos. Então, a gente tem aí, nos últimos 2 anos, o Trump falando sobre a dissolução do NAFTA, qual seria o impacto disso, né, para aquela economia regionalizada da América do Norte, né, como por exemplo, qual foi o impacto gerado pela saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, ou até mesmo, né, da sua retirada de participação da economia ali da Bacia do Pacífico. Então, gente, tem muita coisa para falar dos Estados Unidos, né? Essa questão aí da migração, né, norte-americana, ideia do Trump, né, conter essa migração, expulsar os imigrantes, né, essa política de nacionalismo, né, exacerbado, né, de supremacia branca que tem acontecido. A gente viu ano passado que aconteceram algumas manifestações dentro do território nacional norte-americano e quais foram os impactos gerados por isso, né? Essa divisão, né, da sociedade norte-americana entre uma sociedade que é muito conservadora e outra sociedade que é liberal dentro de uma economia que é a economia mais globalizada do mundo. Então vale a pena aí vocês focarem nessas questões dos Estados Unidos. Outra coisa é falar sobre a participação dos Estados Unidos na OTAN, né, em conflitos bélicos. Eu acho que vale a pena a gente focar na geopolítica norte-americana e em como essa geopolítica, né, ela afeta todos os outros países. Temos outra coisa bem importante que já caíram 2 questões falando sobre isso, que foi a ideia da doutrina Bush e a guerra ao terror, né? Essa entrada aí da guerra do Iraque, né? Da invasão do Afeganistão, qual foi o impacto para a economia norte-americana, a crise de 2008 e como isso influenciou, né, para diminuída na influência econômica norte-americana para o mundo e a entrada dos chineses, né, para poder tomar essa dianteira aí na corrida econômica que tem acontecido no mundo, tá? Tanto que o seguinte, tem muitos autores atuais que têm falando que provavelmente iremos viver uma segunda Guerra Fria. Não de caráter igual que foi a Primeira Guerra Fria, né? Aquele conflito que aconteceu entre a União Soviética e Estados Unidos. Mas essa ideia de guerra que não é direta, mas uma guerra em campos econômicos que acontece entre a China e os Estados Unidos. Tudo bem, gente? Outra coisa, principalmente, é falar sobre a formação territorial. Eu já vi uma questão falando sobre isso. Como são as características da industrialização norte-americana, principalmente ali baseado no Manufacturers Belt,
tá? Então vale a pena vocês darem uma olhadinha. E em termos de América do Sul, a gente tem, falando principalmente as diferenças de industrialização que acontece entre alguns países, principalmente Brasil e Argentina, né? Então a gente tem que entender um pouquinho sobre isso. E, é claro, falar sobre o Mercosul. Gente, temas como Mercosul, Conisul, Unasul, tudo isso tem sido questões que podem cair. Eu acho que a integração econômica, apesar de nos últimos 5 anos essa questão de integração, ela diminuiu muito, né? Porque o que a gente vê no início da globalização são os países tentando se integrar ao máximo, né? E nos últimos 5 anos a gente tem visto, né, passos sendo dados para trás em relação a essa integração econômica, essa diminuição. Mas eu ainda acho que essa questão é bastante forte, principalmente na América do Sul, né? E aí a gente aí, principalmente entre os países emergentes, países subdesenvolvidos, então essa é uma questão legal para vocês estudarem. Em termos de questão específica sobre países, em 99 caiu uma questão sobre a Bolívia e o Paraguai. Então também, quando a gente pensa em falar sobre a América do Sul, não foque em um país, foque assim no conjunto de países, então, que é importante, tá? Deixa eu procurar aqui o que eu posso mais falar para vocês. Bem, industrialização. Gente, tá tudo de ordem. Então, vocês vão anotando aí, vão anotando no caderninho de vocês, na agenda de vocês, e não briguem comigo se vocês acharem que tá desorganizado, que vocês organizem aí na folha de vocês, tá? Eu fui escrevendo, fui fazendo as provas, fui anotando, tudo bem? Mas, gente, industrialização, vamos lá. Em termos de industrialização, vocês têm que saber a diferença da primeira revolução, da segunda revolução e da terceira revolução industrial, sabendo que para a geografia o que importa de verdade é a segunda e terceira revolução industrial, principalmente a terceira revolução industrial, que entra nesses meios de meio técnico, científico, informacional, sobre as inovações tecnológicas, né, sobre a ideia de tecnologia e robótica entrando no mundo, tá? Então aí é muito importante para a gente também entender como muda, né, a questão de DIT, né, como a gente cria uma nova divisão internacional do mundo a partir dessa ideia de onde tem a tecnologia e onde não tem a tecnologia, né? Então a gente fica aí nessa questão. Então, dentro de industrialização, a gente tem que pensar sobre como acontece os deslocamentos industriais, né? Quais são os fatores de locação industrial e quais são os fatores de deslocamento industrial, quais são os fatores que sejam atrativos para trazer uma industrialização, uma indústria, como também os fatores que repulsam, né, uma indústria daquele lugar. Então, a gente também tem que pensar como tem acontecido os deslocamentos industriais dentro da economia globalizada, né, como as grandes empresas elas têm colocado as suas filiais, né, principalmente a parte onde constrói, né, os produtos nos países subdesenvolvidos por causa também da mão de obra barata, dos terrenos baratos, dos menos impostos, tá? Então, vale a gente pensar, então, sobre deslocamentos industriais. Temos de industrialização, já que é o dos Estados Unidos, eu já falei para vocês, a questão do Manufacturing Belts, ele teve uma questão em 96, olha isso, gente, 96, tá? E falar então da localização das fábricas, da guerra da concorrência, tudo isso é uma questão sobre a industrialização da Europa, mas aí a gente pensar quais foram os fatores que levaram a esse pioneirismo da Europa na Revolução Industrial e qual foi o impacto da entrada da queima de combustíveis fósseis, né, dessa descoberta para a segunda Revolução Industrial, ok? A questão também é a gente pensar em que são conglomerados, holdings, dumping, e aí também a gente pensar nos dumping sociais, que é importante a gente pensar dentro de uma economia globalizada, os trusts, os cartéis. Gente, tudo isso são conceitos que vocês precisam saber. A questão, gente, vamos lá. A SpaceX, muitas vezes, ela é muito conteudista, tá? E pouco conceitual. Poucas vezes eu vi a SpaceX pedindo, dê o conceito disso e disso. Muitas vezes ela quer que você saiba toda a estrutura de conhecimento relacionado com aquela temática, né? Aquela temática específica que ela está pedindo para você. Então, gente, muitas vezes na hora de estudar, vocês têm que estudar bonitinho, sabendo tudo, lendo tudo, tá? Mas não é difícil. Eu tô falando aqui para vocês que o edital ele é longo, mas eu acabei de analisar aqui e falei, gente, para que você vai estudar tudo de industrialização se eu já vi que cai só isso? Só isso, né? Só isso. Tá bom, gente?
Meu Deus, tá ficando grande esse vídeo, mas vamos continuar, tá bom, gente? Que é geologia, gente, geologia é uma problemática na questão da SpaceX. Por quê? O que acontece com geologia? A geologia, ela é uma ciência muito abrangente e muito grande, né? Já que tende, né? Ela quer entender a história do planeta Terra, que são 4,6 bilhões de anos. Então, muitas vezes, tem coisas muito específicas. Então, a SpaceX, quando trata de geologia, pede coisas específicas, tá? Então, aí temos muito choro, mas não é para se desesperar, porque geologia é uma matéria linda, maravilhosa. E eu trouxe aqui o que caiu em termos de geologia para vocês. Em termos de geologia, vocês entenderem quais são os processos internos formadores da estrutura do planeta. Como assim, professora? Existem processos internos, que a gente chama de agentes internos, e os agentes externos. Os agentes internos, né, eles moldam o planeta. E aí vocês teriam que pensar, né, o que é orogenia e o que é pirogenia, né, quais esses movimentos que são horizontais, orogenias, e verticais, epirogenia. E caiu uma questão sobre isso e pedindo qual era o conceito de orogenia e epirogenia. Então aí é só vocês darem uma olhadinha, é só pedir um conceito, né? Quais são as importâncias então para formar terrenos dobrados, terrenos falhados, né? E quais são os principais terrenos falhados e dobrados no mundo. Então aí em termos de terrenos orogênicos, né? Em processos orogenéticos, a gente tem as cadeias do Himalaia, cadeias dos Andes, então vale a gente estudar isso. Movimentação das placas tectônicas, e aí eu acho que essa é uma parte mais fácil, porque fala sobre a movimentação das placas tectônicas, quais são as consequências dos limites, dos movimentos nos limites das placas, e aí a gente pensar quais são as consequências que acontecem em limites divergentes, em limites convergentes, em limites transformantes, tá? E quais são os resultados, principalmente quando a gente está falando de limites convergentes, a gente pensar em terremotos, em tsunamis, tá? Então aí, ó, essa aí eu acho bem tranquila, tá? Então a gente pensar em alguns outros conceitos como transgressão marinha e progressão marinha. Quais foram as características desses fenômenos para a formação do relevo e também para a formação da paisagem geográfica que a gente tem? Outra coisa de geologia é a gente pensar em como se separa, né, as placas tectônicas, aí os movimentos de convecção, os movimentos aí para a formação da dorsal mesoatlântica. Então, em termos de processos internos, a gente tem isso. Em processos externos, a gente pensar em erosão e intemperismo e como esses são agentes importantes para a formação do relevo. Quais são os principais tipos de relevos que existem na Terra, né? Então a gente aí dá um foco para a depressão, para os planaltos, para as planícies, e a gente pensar aí dentro do Brasil, o Planalto da Borborema, tá? E a planície do Rio Amazonas. Dentro da planície, então, a gente tem que pensar sobre os diferentes tipos de planície, porque já caiu uma questão sobre isso, pedindo diferenciação de planícies aluviais para planícies fluviais, tá? Então aí a gente tem, ó, bastante coisa. E relevo brasileiro, tá, gente? Então, se tiverem que focar em algum tipo de relevo, foca no relevo brasileiro, que apesar da SpaceX não ser uma prova que fale sobre o Brasil, né, que foque em Brasil como é a ESA, né, a gente vê algumas questões relacionadas ao território nacional, tá ok? Gente, creio que está ficando muito grande esse vídeo, eu vou parar por aqui, eu espero que tenha ajudado vocês, não percam a segunda parte, tá muito legal, tá? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, deixa aqui, gente, o seu comentário, a sua dúvida, diz pra mim se você gostou ou se você não gostou, o que eu posso melhorar, tá? Sabendo que aqui o meu canal é bastante amador, né? Eu tô aqui iniciando. A ideia é eu trazer conhecimento. Eu falei, gente, eu preciso passar isso pras pessoas. Tá ok, gente? Então, manda uma mensagem pra mim, manda um e-mail, manda um sinal de fumaça que eu vou estar aqui explicando, ajudando e, por favor, né, não perca o próximo vídeo. Então, tenha uma ótima semana, estudem. Qualquer dúvida, gente, no box de informações, eu vou deixar meu e-mail, eu vou deixar meu Instagram, ou vai aparecer aqui na telinha em algum momento, sei lá, que eu estou aprendendo ainda a editar. Tá ok? Muito obrigada e um super beijo, concurseiros!